Nos próximos capítulos da nova novela das 9 da Record, acontecerá a história da Arca de Noé, contada nos capítulos iniciais do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia e de autoria atribuída pela tradução ao profeta Moisés. Nos capítulos seguintes, será contada a história de um senhor que obedeceu a Deus e começou a construir uma arca, e assim ele foi zombado por anos pelas pessoas que estavam próximas, até que a porta da arca se fechou e a chuva caiu. E de acordo com as escrituras, após Adão e Eva terem sido expulsos do paraíso, o pecado começou a se alastrar pela terra. Até que logo no início, quando os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, já estavam rapazes, aconteceu o primeiro homicídio da história, quando Caim matou seu irmão Abel por inveja, pois Deus aceitou o sacrifício de Abel, pois ele escolheu suas melhores ovelhas e as ofertaram a Deus. Já Caim entregou os piores frutos da terra. Caim matou seu próprio irmão a sangue frio, atirando uma pedra na cabeça do irmão. A terra foi dominada pelo pecado e naquela época haviam gigantes. Quando Lúcifer foi expulso do céu, pois queria ser igual a Deus, ele levou consigo um terço dos anjos, e esses anjos que foram com Lúcifer eram chamados de anjos caídos. Esses anjos negros, ao verem que as filhas dos homens eram lindas e formosas, eles a desejaram e se relacionaram com elas. Assim elas começaram a ter filhos, e o fruto desse pecado foi esses gigantes, filhos dos anjos com mulheres humanas, que também eram chamados de Néfilins. Na época, esses anjos fizeram coisas tenebrosas e ensinaram aos homens a magia, a numerologia, a astrologia e as fases da lua, que eram férteis para a plantação. Esses anjos caídos ensinaram coisas aos homens que não eram permitidas à humanidade, fazendo o mal dominar a terra. Saiba todos os detalhes nesse vídeo. Participe com a gente e responda o que você está achando da nova novela exibida pela Record, Gênesis, e de qual cidade e estado você está assistindo os nossos vídeos. Deixe a sua opinião nos comentários, mas antes, já clica no botão de gostei. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative as notificações, porque assim o YouTube vai te avisar sempre que tiver um vídeo novo, beleza? Na continuação, cada vez mais a maldade humana foi se multiplicando e toda a carne havia se corrompido. E viu o Senhor que toda a imaginação e pensamentos dos homens eram maus. Por este motivo, o Senhor decidiu destruir desde o homem até o animal, o réptil, as aves dos céus, o peixe do mar, por arrependimento de ter criado toda a terra. Entretanto, Noé achou graça aos olhos do Senhor, pois não era um homem íntegro de coração. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E o Senhor falou com ele, e dizendo que o fim de toda a carne estava próximo perante a face dele, porque a terra estava cheia de violência e maldade, e o Senhor avisou a Noé que faria os homens como a própria terra. E ordenou fazer uma arca de madeira de gofer, com compartimentos, e passar betume por dentro e por fora, como objetivo de selá-la. E assim o Todo-Poderoso passou as medidas da arca e orientou até mesmo sobre fazer uma janela. Tudo isso porque viria um dilúvio de águas que destruiria todas as vidas debaixo dos céus, e tudo que havia na terra acabaria. O Senhor disse a Noé que estabeleceria uma aliança com ele, e assim ele entraria na arca junto com os filhos, a mulher e as noras.
O Senhor disse ainda para abrigar na arca entre os seres viventes 2 de cada espécie, macho e fêmea, para os conservarem vivos. Assim, das aves, dos animais e de todo o réptil, 2 de cada espécie viriam até ele, a fim de serem abrigados na arca. Além disso, Noé deveria armazenar comida. Assim fez Noé, exatamente como Deus lhe orientou. Noé estava com 600 anos quando entrou na arca, e após 7 dias que ele estava lá com os animais, a família e os alimentos necessários, o Senhor fez chover 40 dias e 40 noites sobre a terra. Com isto, a arca se elevou e andava sobre as águas. Todos os altos montes que haviam debaixo de todos os céus foram encobertos. Após a chuva de 40 dias, havia ainda água sobre a terra durante mais 150 dias. Consta na Bíblia que Deus então se lembrou de Noé, fazendo o vento passar e aquietar as águas. E a arca repousou no 7º mês, exatamente no dia 17, sobre os montes de Ararat, que fica localizado na Turquia. Estudiosos do assunto garantem que os restos da arca estão lá até hoje, mas é extremamente proibido ir até o local para averiguar os fatos. Então Noé abriu a janela da arca e soltou um corvo, que saiu voando, mas voltou por não ter encontrado lugar seco onde pousar. Tempos depois, soltou uma pomba a fim de fazer novo teste e também não encontrou repouso. Somente após mais 7 dias, tornou a enviar a pomba fora da arca, e ela voltou à tarde trazendo uma folha de oliveira no seu bico, e desta forma Noé para fora a pomba, que não retornou mais. Noé abriu a porta da arca e Deus falou com ele, que todos já podiam sair, e edificou ali um altar ao Senhor e o adorou, de acordo com as Escrituras. O Senhor sentiu suave cheiro de adoração e disse que não tornaria mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, ferindo todo ser vivente, como havia feito por meio do dilúvio. E assim o Criador estabeleceu uma aliança, onde como sinal colocaria um arco nas nuvens após a chuva, que é o arco-íris. E até hoje, após as chuvas, no período do dia, esse lindo sinal criado por Deus está lá para nos lembrarmos da aliança que o Senhor fez a Noé e a toda a humanidade. Embora toda aquela população pecaminosa tenha sido extinta com o dilúvio, o pecado não foi extinto, ou seja, a natureza depravada e perversa do homem não deixou de existir. Um episódio descrito em Gênesis 9:20 confirma essa condição. Noé plantou uma vinha, ficou embriagado e de uma forma vergonhosa se expôs em sua tenda. Cã zombou do próprio pai Noé e, como consequência dessa ação maldosa, Noé amaldiçoou seu filho Cã. Em contraste a isso, Sem e Jafé foram respeitosos com o pai e eles o cobriram e foram abençoados. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Todos eles nasceram antes do dilúvio e após o dilúvio, os descendentes de Noé se espalharam sobre a terra e multiplicaram-se conforme a ordem dada por Deus. É bem provável que Noé tenha tido outros filhos após o dilúvio, porém a Bíblia não os menciona. Gênesis apresenta um relato dos descendentes de Noé e os lugares que foram povoados por eles. Existem várias referências a Noé no Novo Testamento e todas elas afirmam o seu exemplo de retidão, fé e justiça. O próprio Jesus fez referência a Noé, comparando os dias que antecederam o dilúvio e a civilização perversa daquela época com os dias da vinda do Filho do Homem. O apóstolo Pedro também escreve sobre Noé, chamando-o de pregoeiro da justiça, mas foi o escritor de Hebreus que fala de forma mais objetiva sobre o caráter de Noé, colocando na galeria dos heróis da fé. Sem dúvida, a história de Noé é um exemplo para todo cristão e ele creu no Senhor acima de tudo e não viveu conforme a perversidade que havia ao seu redor.
Noé viveu ainda depois do dilúvio 350 anos. A duração total da vida de Noé foi de 950 anos e morreu. Eu ainda tenho mais uma revelação bombástica da novela Gênesis. Para assistir é só clicar no link que está aparecendo agora na tela e compartilhe com seus amigos os nossos vídeos.